Depois de conferir aqui no canal o unboxing e as gameplays utilizando o LG K62, é hora da gente falar efetivamente do que a gente achou desse dispositivo que é o intermediário da linha. Bom pessoal, primeiramente, muito bem-vindo, meu nome é Daniel e a gente está aqui no Epic Geek para falar do LG K62. Esse aparelho é um aparelho intermediário e que fica no meio do caminho dentro da família atual da LG K. A gente tem um aparelho que basicamente tem uma pegadinha, que é ele ter o nome K62, mas na verdade ser uma evolução do K51S. Então é uma observação que você tem que prestar atenção na hora de analisar se ele é a opção interessante para você. Se você está olhando aí entre o K61 e o K62, observe que ele na verdade é a evolução do K51S. Então tome cuidado na hora dessa comparação. Como sempre, a gente deixa aqui a observação de que a gente está marcando aqui o timestamp com cada uma das áreas que você pode conferir, design, desempenho e tudo mais, e você pode ir direto ao ponto que te interessa, facilitando aí o entendimento para você do que você realmente quer saber. Chega de papo e vamos falar do que realmente importa, que é a do LG K62. Começando pelo design do aparelho, a gente tem que o K62 agrada aos olhos porque ele traz uma frontal que lembra o K52, ou seja, é uma tela IPS LCD com 6.59 polegadas, resolução HD Plus e furo centralizado para a câmera frontal. Mas, na traseira, a gente tem o principal detalhe, que é a proposta mais alinhada com o que a gente vê no mercado. Um acabamento em plástico, um plástico mais brilhoso, mais agradável ao toque e um frame lá em cima, largo, para colocar as câmeras traseiras e o flash dual tone, que são dois LEDs flash. Além disso, a gente tem a mesma proposta que a gente viu também no K52, que é porta para fone de ouvido, tem USB tipo C, leitor digital lateral e volumes e o botão do Google Assistente distribuído aí entre as laterais e a parte inferior do aparelho. De maneira geral, a gente pode dizer que o LG K62 agrada no quesito visual, mas tem um problema, que é, dependendo da cor, o fato de que ele vai agarrar uma digital como nenhum outro. A gente achou que esse acabamento em glass que fosse ajudar nessa parte digital, mas na real é que ele fica meio estranho com o passar do tempo. Você percebe que ele não está com aquela pegada, com aquela aparência estética que é proposta pelo acabamento que a LG colocou. Obviamente, se você utilizar a capinha de TPU que vem dentro da caixa, isso não vai ser um problema para você. Mas, de qualquer forma, a gente deixa a observação para você ficar sabendo que ele vai pegar umas manchinhas de dedo aí no meio do caminho. Falando especificamente de hardware e desempenho, a gente tem um aparelho que traz um MediaTek Helio P35 combinado com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno. Isso significa dizer que a gente tem aqui um setup que é muito alinhado com o K51S. Só que a gente tem ali um pouquinho mais de RAM, né? A gente passou de 3 para 4 GB de RAM. E a gente, quando comparado com o K61, que eu falei que não é o herdeiro desse cara aqui, que esse cara não é o herdeiro dele, a gente tem menos armazenamento. Então a gente já começa a perceber aí essas nuances de alteração que foram feitas no K62. É um aparelho que ele, no geral, ele tem um desempenho aceitável, assim como o K52, a gente conseguiu executar os jogos que a gente tenta normalmente sem grandes problemas, óbvio, tudo nas configurações sugeridas pelo desenvolvedor. A gente não fica fazendo alteração nas configurações de visualização, justamente para pegar a experiência do pegou, instalou e jogou. E, no geral, a gente teve uma experiência satisfatória. A gente conseguiu jogar nos jogos sem grandes problemas. Isso significa, portanto, dizer que você vai ter um aparelho que vai conseguir rodar a maioria dos aplicativos sem grandes problemas. Óbvio, a gente tem um hardware limitado por um chipset mais datado. Isso significa dizer que não adianta você tentar jogar um jogo muito pesado
que não vai ter otimização para esse cara e ele não vai ter hardware para isso. Agora, para uma partida casual de um jogo mais simples, ele vai dar conta do recado e você vai conseguir utilizar de forma satisfatória. Com isso, se você tiver o hábito de utilizar, por exemplo, redes sociais, jogos casuais mais simples, que vão desde o Candy Crush até, sei lá, um Free Fire, um PUBG ou um Call of Duty, ele vai te atender de maneira geral de forma mais satisfatória. E, obviamente também, como a gente sempre deixa aí, a tela aparece agora com os resultados de benchmark. Caso você seja o taradinho do benchmark, deixa aí uma pausa no vídeo para conferir os números com tranquilidade. Passando efetivamente para o sistema operacional do aparelho, a gente tem aqui embarcado já o Android 10. Já mais ou menos porque a gente já sabe que tem o Android 11 e poderia já ter vindo nele, mas a LG acabou optando por colocar o Android 10 e é isso. Toda vez a LG coloca uma versão defasada, digamos assim, nos seus aparelhos intermediários. Até mesmo nos aparelhos de linha mesmo mais importante, né? Como é o caso do Velvet, que chegou com o Android 10 e é isso. Foi o primeiro milagrosamente chegando com o Android 10 e ainda estava no finalzinho do Android 10. De maneira geral, a gente tem evoluções agradáveis quando a gente pega e olha o sistema feito pela LG no Android 10. A gente tem melhorias, por exemplo, na harmonia das cores. A gente vê que a cortina agora tem transparência, coisa que antes não tinha. As cores estão mais discretas e você pode alterar as cores ali ao seu agrado. A gente também tem finalmente os gestos implementados aqui no LG K62. Você pode utilizar os gestos de navegação que são padrão do Google agora também no LG K62, mas se você não gosta dos gestos, você pode ativar os botões de barra de navegação e aí dá a opção para o usuário de escolher o que você prefere, se quer gestos ou quer a forma mais tradicional com os botões na tela. Por sinal, esses botões também podem ser personalizados, incluir mais 2 botões, que pode ser troca de chip e tudo mais. Você pode fazer essas alterações também nas configurações. Um ponto também que a gente gosta de citar aqui é que a LG mantém aí até hoje a possibilidade de esconder o furo na tela. Então, se você é aquele usuário que se incomoda com aquele buraco no meio do wallpaper, por exemplo, você pode ir lá nas configurações e ativar a ocultar para que ele fique com uma borda preta ali em cima, que vai ficar ali ocultando a câmera e pegando a barra de notificações em preto, tornando assim o visual mais discreto, mais um pouquinho desproporcional, por assim dizer. Mas vai do gosto de cada um. Se você prefere esconder a câmera, tem lá essa opção. Bom, a gente já falou de sistema, a gente já falou de hardware e agora é hora de falar de bateria. A gente tem aí um tanque com capacidade total de 4.000 mAh. Ou seja, a gente tem a mesma quantidade de bateria que tem na geração anterior e no irmão mais simples e no irmão mais forte. Então, a gente tem aqui uma bateria que, no geral, a gente vai ter aí um resultado de mais 7 horas de autonomia. Isso a gente considerando os nossos testes que são um pouquinho mais exigentes do que o uso comum. Ou seja, a gente coloca brilho no máximo, desabilita tudo que a gente poderia... Aliás, não desabilita, mas deixa tudo que a gente poderia economizar de bateria, né? Desabilita o Wi-Fi, por exemplo, e a gente coloca um aplicativo para consumir toda a bateria. Então a gente teve ali um resultado de 7 horas e 17 minutos aproximadamente, que é um tempo que se a gente considerar um uso comum, ou seja, sem o brilho no máximo e utilizando ali de forma mais lógica do que não consumindo o hardware de forma mais forçada, possivelmente vai te fazer chegar ao final do dia com alguma bateria. Então, é um resultado aceitável. Obviamente também a gente cita aqui o tempo de carregamento, que foi em torno de 2 horas, um tempo consideravelmente alto e que mostra que você vai precisar planejar melhor as suas recargas se você precisar fazer uma recarga de meio de tempo. É pouco provável que aconteça, mas se precisar, saiba que ele demora para carregar. Bom, o LG K62 ele chega nessa mesma pegada de valorização das câmeras feitas pela LG.
Nesse sentido, a gente tem aqui um combo que traz na frontal um sensor de 13 megapixels, como eu disse, num furo na tela, e na traseira um combo que consiste num sensor principal de 48 megapixels, uma ultra-wide de 5 e mais outros dois de 2 megapixels para macro e para modo retrato. De maneira geral, ele tem as mesmas características de resultado do LG K52. Ele vai muito bem nas fotos com iluminação ideal, como vocês podem ver aí na tela, mas derrapa no modo noturno. Então você tem que levar em consideração isso na hora de tirar uma foto, talvez. Se você está querendo um aparelho que fotografe melhor de noite, possivelmente essa não vai ser a sua melhor escolha. Talvez seja mais interessante analisar um pouco mais outras opções. Agora, se o seu foco com relação à câmera são fotos casuais em momentos de iluminação ideal, tipo no meio da rua ou coisas do gênero, possivelmente ele vai te atender de maneira satisfatória. Obviamente fica aqui a observação também de que esse aparelho não conta com o modo profissional, que já é um padrão ali na linha intermediária de até outras marcas também. Então você vai ter só o modo automático e a possibilidade de utilizar inteligência artificial e outras possibilidades, mas nada além disso. Vale também citar que o inteligência artificial tem uma forma de identificação na qual você, quando vai tirar uma foto, pode escolher presets específicos para utilização. Isso, de um certo modo, facilita na hora de você escolher como você quer a sua foto. Você pode escolher se quer mais puxada para cores claras, cores escuras, para cores mais frias ou cores mais quentes. Isso é um ponto bem interessante. Além disso, a gente também deixa a observação. Esse aparelho tem uma câmera traseira principal de 48 megapixels, mas não é ativada por padrão. Ela vem ativada aí com os 12 megapixels, que são o padrão quando tem uma câmera assim. E se você quer utilizar os 48 megapixels, você tem que ir na configuração e alterar para 48 megapixels, porque isso ocupa mais espaço de armazenamento e, consequentemente, te obriga a ter que fazer uma melhor gestão de armazenamento. Por isso, ele por padrão vem desativado. Além disso, a gente tem que essas câmeras são capazes de capturar vídeos em até Full HD 30, que você confere aí no vídeo o resultado que foi obtido em ambas. Bom, esse é o resultado de gravação utilizando a câmera frontal do LG K62. A gente não está utilizando o microfone externo nem nada, é só o aparelho mesmo, com a câmera frontal dele e o microfone de captura dele. Agora a gente vai testar a câmera traseira. Esse é o resultado com a câmera traseira. A gente está utilizando, como eu já disse, nenhum aditivo, não tem fone de ouvido, nem nada para ajudar na captura de áudio. Então esse é o resultado com o microfone do aparelho e com a câmera do aparelho. A gente chegou aí na reta final do nosso review, que é a hora de falar se vale ou não a pena comprar um LG K62. De maneira geral, a gente tem um aparelho com um design muito interessante, com uma pegada que, apesar de ser um aparelho de plástico com acabamento mais simples, ele tem um acabamento muito bem feito, apesar dessa traseira que gruda digitais, e tem como principais destaques aí o resultado, a tela que tem uma boa qualidade de cores e que é bem agradável de se ver, o fato das câmeras atenderem de maneira satisfatória para fotos no momento de ambiente claro, e também a bateria que tem um resultado dentro do aceitável junto com o desempenho também na média. Já nos pontos negativos, carregamento lento, câmera ruim na noturna e o resultado aí meno male com relação à gravação de vídeo. Com isso, a gente deixa aí a observação de que é um aparelho que é interessante para você que quer utilizar redes sociais, para você que quer jogos casuais e que quer uma autonomia de bateria relativamente decente, com uma tela grande. Isso é importante citar. No entanto, é importante a gente observar aqui que ele é um aparelho que pode estar mais caro do que a gente está normalmente acostumado a ver. Às vezes pode ser mais interessante você comprar o K51S, que seria o herdeiro direto desse aparelho, do que gastar mais no K62. Obviamente,
vale a pena você conferir os preços de cada um deles e tomar a decisão baseado no conjunto da obra, ver se o preço compensa e também se vale a pena investir numa geração mais recente, que na real não tem tanta diferença assim quando a gente compara. Obviamente a gente deixa aqui o espaço para você contar para a gente o que você teve de percepção sobre o LG K62 aqui nos comentários. Conta para a gente o que você achou que faltou a gente falar aqui. E obviamente se você já tem esse aparelho, deixa a sua opinião aqui nos comentários também, contando o que você achou de bom e de ruim nesse aparelho, para dar um feedback para o pessoal e ajudar quem está ainda na dúvida se vale a pena ou não comprar esse dispositivo. Como sempre também, a gente deixa a observação aqui no comentário fixado, você pode conferir a nossa pauta escrita lá no site, você pode conferir também a ficha completa e os locais onde estão vendendo esse aparelho no momento, podendo inclusive comparar ali os preços e saber qual é a flutuação, qual foi o melhor e o pior preço atualmente, e também saber qual é o melhor preço no momento que você está entrando no nosso site. Bom, a gente fica por aqui, obviamente convidando você para deixar esse like, se você curtiu o vídeo, de se inscrever e de ativar a sinetinha para receber notificação dos próximos vídeos. Bom, eu vou ficando por aqui, agradecendo a sua presença e aguardando você nos próximos vídeos. Valeu, um abraço, até a próxima e tchau, tchau!